Olá, estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista, hoje comentando e conversando com a Mônica Veloso, vice-presidente dos Sindicatos Metalúrgicos de Osasco e região, a respeito do cenário que a categoria metalúrgica vem enfrentando e que não é um cenário particular somente aos metalúrgicos, mas a todos os trabalhadores, justamente um cenário de enfrentamento de desemprego, de enfrentamento ao ataque a direitos, e um direito principal, básico, é o direito à organização local de trabalho, a junto aos sindicatos. E a Mônica, no bloco anterior, estava tocando justamente num ponto básico, que é realmente ao respeito aos sindicatos, dentro de um contexto internacional, que é o contexto vivido lá dentro da organização industrial, que é uma central sindical internacional que também ajuda a prestar solidariedade a outros companheiros. Mônica, essa questão da contribuição sindical, que é um dos principais pontos de ataque que a reforma trabalhista pretende fazer, junto a outras questões, como fazer com que as empresas elejam representantes de trabalhadores, em empresas com mais de 200 trabalhadores, sem necessariamente esses trabalhadores terem uma ligação com os sindicatos, ao mesmo tempo fazer com que o negociado predomine sobre o legislado. Qual que vai ser o impacto dentro dessa questão da organização e da luta por direitos? É um viés totalmente corporativista, como muitas vezes os meios de comunicação querem colocar, que a gente está querendo se proteger, ou realmente vai ter impacto lá na frente a como esse trabalhador se comporta em relação ao patrão? Cris, são todas essas coisas juntas. É óbvio que nós estamos fazendo uma defesa do sindicato. O sindicato é um patrimônio da organização histórica dos trabalhadores. É a forma como nós conseguimos nos instrumentalizar, porque o sindicato é um instrumento de luta, né? O sindicato não é um prédio, mas é um instrumento de luta para os direitos dos trabalhadores. Ele é um instrumento para alcançar esses direitos, mas também para defendê-los e fiscalizar se esses direitos estão sendo cumpridos. E para isso tem as convenções coletivas, tem os acordos individuais, né, como uma participação no lucro e resultado, né, um programa de promoção e elevação, né, de faixas salariais, enfim. O sindicato ele é um instrumento para fiscalizar o que é a lei e o que é o acordo. Então, é óbvio que nós temos que defender esse instrumento. É um instrumento, é um legado, é um patrimônio histórico de luta dos trabalhadores e nós temos que defendê-lo. E a forma como ele se financia também, porque é a relação de equilíbrio para essa negociação. É assim que o sindicato se instrumentaliza para ele poder ir à porta da fábrica, levar a informação, fazer o diálogo e a discussão com o seu trabalhador, formar o seu trabalhador, formar o dirigente que está fazendo essa representação, para que ele tenha as condições ali de trabalhar com dados, de forma técnica também. Isso não tem uma relação só política, ela tem uma relação social, ela tem uma relação técnica, jurídica, que precisa ser instrumentalizada. E isso se faz com financiamento. E a gente sabe que a reforma trabalhista ela vem com mais de 100 itens que estão sendo, abre aspas, modernizado, fecha aspas. Agora, uma modernização que não vai te dar o pleno direito de greve, então como é que você faz para ter o processo de negociação de fato? Qual é o instrumento de fato ali que vai estar colocado nessa negociação? Num cenário lamentável que a gente vive hoje, na casa aí de 13 milhões de desemprego. Então, é óbvio que esse legislado, esse negociado, pode virar uma situação para inglês ver, para que o trabalhador renuncie a direitos fundamentais,
né, que vão para além, inclusive, de questão trabalhista. Então, tem a ver com direitos fundamentais humanos, inclusive, de como você faz a relação do capital e trabalho, né? Então, nós entendemos que o formato que essa reforma ela vem exatamente para fazer o desmonte daquilo que é um patrimônio, um legado histórico dos processos de negociação. Existem categorias fortes, e hoje nós estamos falando aqui da metalúrgica, né, que está comemorando aí o seu dia, né, e a gente tem que dizer que é uma categoria que tem uma convenção coletiva até muito avançada, forte, mas isso foi à custa de muito trabalho, de investimento no seu trabalhador, né? De acúmulos, né, que permitiram que essa categoria chegasse a uma convenção, né, que hoje, inclusive, se divide por grupos patronais e que se diferenciam, inclusive, que não são iguais, né? Então, essa correlação de força, ela não é igual, ela é desigual. E a desigualdade vai fazer com que a precarização seja uma realidade ainda mais forte, especialmente num setor como o da indústria. E qual que é a sintonia dessa situação com aquele cenário que a gente estava falando no primeiro bloco de agressões como nas grandes multinacionais? Tem ligação? Tem um ar de precarização querendo se instalar cada vez mais? Eu tenho plena convicção que sim. Eu acredito nisso. Porque as multinacionais, né, a globalização ela veio num processo hoje você tem as empresas instaladas, né, em todos os continentes, são multinacionais que investem em mais do que um setor. Foi por essa razão, inclusive, que as três confederações, as três federações internacionais se fundiram e criaram a Industrial Global Union justamente para fazer esse enfrentamento a essas multinacionais. Nós temos uma política de fortalecimento das redes sindicais nas multinacionais a partir de acordos marcos globais, que é o quê? Essas multinacionais têm que cumprir princípios mínimos e básicos em qualquer lugar ou em qualquer planta em que ela se instale. Tem que haver uma base mínima. Independente, é claro, respeitando as legislações, obviamente, e os acordos coletivos, mas isso são princípios básicos mínimos, né, que não tem a ver como se fosse o ISO do trabalhador, né? Há esta necessidade. E a gente sabe que as empresas muitas vezes vão se instalando em regiões porque ela vai buscar mão de obra barata. Ela não vai só por uma questão de facilidades e incrementos de investimento ou, né, de atração que os governos propiciam. Ela também vai atrás de mão de obra barata, ela vai atrás de locais onde tenha menos ou pouca organização sindical, porque ela sabe que isso dá as condições dela poder trabalhar com a lógica do menos, quanto menos ganho mais, né? Sim. Então, essas práticas que se dão muito dentro do mercado, né, e o movimento sindical faz o contraponto a isso, que agora começam a se estabelecer nos processos legais, né, institucionais, porque vem para dentro daquilo que são as leis que regulam isso. Uhum. Né? Então, você permitir que essas práticas se fortaleçam no Brasil, vão fazer com que as categorias, de fato, tenham aí maior desequilíbrio no processo e na correlação. Né? Então, quando você tem uma legislação pequena e na condição que está se colocando, na minha opinião, dessa que vos fala aqui, muito medíocre e muito insensível à realidade do trabalhador e da trabalhadora brasileira, você também pode condicionar algumas convenções coletivas, dependendo das condições que aquela categoria, aquele sindicato se coloca, também no mesmo patamar. Ou seja, nós vamos nivelar o direito por baixo.
e não dando as condições daquela ascensão da qual a gente vinha vivendo, né? Porque quanto mais evolução e desenvolvimento você tem, é óbvio que você vai buscar mais, né? Você busca mais para dar a qualidade de vida para aquele trabalhador, para aquela trabalhadora no seu local de trabalho. E o que faz isso é a convenção coletiva. Sim, mas aí ouvindo essa explicação da importância da convenção coletiva, por outro lado, um pouquinho de advogado do diabo aqui, mas assim, uma das defesas que o governo faz dessa reforma trabalhista é que vai fortalecer a negociação coletiva, e aí a ideia seria que as convenções coletivas seriam mais fortes que a CLT. Então, pelo que você está falando para a gente, não, é o contrário. A tendência é que as convenções coletivas vão ser enfraquecidas por um jogo de cena, é isso? Exatamente, Cris, porque todo o cenário que está colocado inviabiliza, ou quer inviabilizar a sindicalização, e no momento em que você inviabiliza a sindicalização, você diminui a representação, tá certo? Você diminui as condições de representação daquele sindicato. Você está fragmentando as categorias com a terceirização, né? Então, de que convenção ou de que força de negociação que vai se ter? De blocos dentro de uma indústria? Vamos pegar o setor metalúrgico, ele é bem típico para isso. Então, quantas atividades nós temos dentro de uma empresa que nesta terceirização fragmentaria toda a nossa categoria? Quantas negociações? Nós já fazemos negociação, como eu acabei de dizer, por grupos patronais, né? Setor de máquinas, setor eletroeletrônico, setor autopeças, né? Fundição, siderurgia, e assim vai. Esses setores, ainda que você procure trabalhar um equilíbrio, né, da convenção, você hoje tem distinção em algumas. Em algumas cláusulas já existem distinções. Imagina fazer isso nesse formato que está se colocando. Fragmentando o sindicato no seu cerne, que é no seu financiamento, né? Então, nós não estamos falando de uma correlação de forças com equilíbrio para dizer que o negociado vai ter mais força do que o legislado. E que a troca vai ser uma troca equivalente, né? Não será uma troca equivalente. Porque hoje, atualmente, nós já não vivemos um processo de igualdade, nessa equivalência. Mas nós, pela estrutura, pela forma como nós temos de nos organizar, conseguimos fazer o enfrentamento, com dificuldades, mas conseguimos fazer o enfrentamento. Nós temos meios para fazer o enfrentamento, né? Meios que serão ameaçados com esse conjunto, né, muito orquestrado de fazer com que a gente perca o protagonismo sindical que nós reconquistamos na redemocratização do país. E uma orquestração que, pelo pano de fundo que a gente está falando de outras situações internacionais, ela é muito mais complexa do que um mero, com muitas aspas, mas um mero contraponto ao governo Temer, ao não governo Temer, mas assim, supera, né? Sim, é muito maior. Isso tem a ver com interesses econômicos que são muito maiores. Uma complexidade. Exatamente. A gente vai dar continuidade justamente para a gente entrar em outra pauta, que é a nossa luta para se contrapor a essa questão. Dia 28 tem greve geral e a gente vai abordar essa questão, essa luta no próximo bloco. Volta com a gente. Até já.